Muito bem, foi um assunto que a gente já debateu aqui no programa, então 1 minuto só, pessoal, por causa do nosso roteiro aqui. Amir, começa com você, por favor. Eu já falei esses dias sobre esse tema. Eu acho que os pactos devem ser obedecidos, quer dizer, os acordos devem ser obedecidos. Esse é um princípio geral do direito, você tem que pagar o que deve. Todavia, se deve se pagar, tem uma exceção, da rebus sic stantibus, isso é em latim, quer dizer, se as coisas permanecerem como estavam. Ou seja, se há uma mudança radical, uma inflação radical, uma crise, como foi o Covid, por exemplo, na saúde pública, você então tem uma variável aí para amenizar. Agora, se o dono, vencido o prazo, tem o direito por si só de retomar o imóvel, eu acho que isso tem que ser submetido sempre ao Poder Judiciário. Tem que ter um processo judicial, porque senão o que vai acontecer são as situações injustas. Às vezes uma doença, como eu disse uma crise brutal como foi a pandemia, mas uma situação pessoal, desemprego, etc. Quer dizer, será que não deve levar em consideração aquelas circunstâncias para retomar o imóvel, renegociar a dívida, repactuar, né, fazer um acerto novamente para buscar um caminho de consolidar a aquisição do bem e pagar o vendedor, que em geral são os bancos, hein? Em geral são os bancos com as grandes empresas. Por isso que eu queria aqui dizer, realmente essa lei, ela foi draconiana, ou seja, foi uma lei brutal, uma lei que extremamente agrediu, sobretudo, os mais necessitados, que às vezes não têm dinheiro para pagar uma prestação. Ricardo, 1 minuto. Na contramão do Pacta Sunt Servanda, né, que fazia tempo que eu não escutava, a gente aprende isso no curso de Direito, expressão latina. Aí vem aí o rebus sic stantibus, os acordos devem ser mantidos. Então, uma questão... Desde que as coisas permaneçam isso, como se encontravam. Por isso, Pacta Sunt Servanda, né? Porque se houve uma alteração, alguma modificação, tem que ser feita uma análise novamente, porque sofreu algumas alterações. Mas eu acho que é uma medida, eu já falei aqui no outro programa, não é uma coisa que vai ser muito radical. Agora a gente precisa dizer que o STF é uma extensão do governo Lula, né? Então, se querem culpar alguém, culpe esse atual governo. Culpe o Lula, que é o Lula que está mandando assim, fazer essas coisas e perseguir aqueles que estão sem condição de pagar, de continuar pagando aí as suas prestações por conta de algum problema, alguma crise. Ricardo, a democracia supõe a divisão dos poderes. Sim, mas a gente sabe que o STF é uma extensão do governo Lula. Foi para isso que ele colocou os ministros do STF lá, para servir ao governo, não à população. Então, se eles tomaram essa decisão, eles não estão em favor da população, eles estão contra a população. Agora, falando nesse senador, que para mim, sinceramente, é um lacrador. A gente vê a qualidade dos nossos senadores, deputados federais, uma qualidade muito aquém, senador Amirlando, muito aquém daquilo que a gente esperava. Isso é verdade, você tem toda a razão. Está muito abaixo. O cara, ao invés de tomar medidas, ao invés de apresentar projetos, está gritando na internet, querendo lacrar. Então, realmente, infelizmente, esse é o nível dos nossos senadores e dos nossos deputados federais. Deplorável. 1 minuto. Eu pensei que fosse um estranho. Sem debate, olha, por favor. Na verdade, essa questão aí pegou muita gente de surpresa, essa questão do STF ter feito aí essa análise, essa aprovação desse projeto, essas coisas todas, né, para que o devedor, né, não tenha mais direito nem de respirar, né? Aí o banco chega lá e diz: olha, a partir de agora eu vou assumir aqui a tua casa, você vá para a rua, por favor, porque agora passa a ser meu isso aqui. Eu tenho todo o aval do STF. Mas eu concordo com você, Frota, quando você fala o seguinte: nós temos o senador camiseta, porque cada aparição dele é o Fortaleza, é o Botafogo, é o Bahia, é o Porto Velho Futebol Clube, é o senador camiseta Cleitinho, Minas Gerais. Eu já até apelidei ele, entendeu? Então, nessa verdade, essa é uma... Ele gosta realmente. E outra,
um estado que nem Minas Gerais, meu amigo, mandou para lá duas figuras, pelo amor de Deus, Cleitinho, senador, e aquela outra figurinha que eu encontrei essa semana lá, que eu pensei que era um cara que tinha aí 1,80 m, um tal de Chupetinha. O cara tem 1,50 m, meu amigo. Pelo amor de Deus, Minas Gerais, pelo amor de Deus, meus irmãos mineiros. Que é isso, rapaz? Agora eu sou obrigado a concordar com o Frota. Tá aquém. No geral, o Brasil inteiro mandou pra lá. Meu amigo, se você for lá e passar uma semana lá, você vê coisa inacreditável. Como é que a nação brasileira manda pra lá umas figuras daquela? Entendeu? E com relação a essa questão dos bancos aí, isso é para deixar qualquer um triste, realmente, porque sempre pode acontecer um imprevisto, como diz tanto o Ricardo como o Amirlando, na sua vida. Você não vai andar 100%, de repente acontece um imprevisto e você entra em dificuldade. Aí você já passa a ter o seu patrimônio dedicado todo o seu trabalho à instituição financeira. 1 minuto, Alexandre. Antes de falar desse tema, só quero uma questão de correção, e até em respeito a um colega de bancada aqui que foi chamado de mentiroso. O governo federal cortou sim dinheiro da saúde e da educação. 28 de julho, deve estar lá no Diário Oficial, 452 milhões na saúde, 372 milhões na educação. Está lá, isso é fato, é verídico. Obrigado, Porto. Tá bom, Ricardo? Questão de justiça. Não sou seu procurador, mas a minha formação não é em direito, mas também a gente não pode deixar batido isso aí. Com relação a isso aí, que bom, camisa do Botafogo, outros times vazar do Grêmio, só não pode usar droga. Tem uma lá de Porto Alegre lá e vai passar vergonha. Mas qual camisa? Uma de um timezinho lá. Qual não vou nem time? dizer porque não vale a pena. A gente Qual não pode fazer time? apologia à droga aqui, ô Vanderlei. Não podemos Qual fazer apologia time? à droga. Aliás, eu quero estender o convite para virar torcedor do Grêmio, tanto o Cícero quanto o senador Amirlando. Eu abono a ficha de vocês, vão ser bem-vindos para um clube vencedor, parar de chorar, parar de ter decepção, porque hoje só usa o título deles a cada 2 anos, né? Com relação ao senador, é o perfil dele de ser lacrador. E que bom que o Congresso está acordando, né? Porque o Congresso parece que estava lá batendo palma para tudo que o STF fazia. E para quem vai custar aos cofres públicos 10 bilhões e 800 milhões de reais este ano de 2023, tem mais é que trabalhar e está trabalhando pouco. Com relação à decisão do STF, eu acho que nem é o céu, nem a terra. Nós temos que ter a ponderação. Primeiro, uma coisa é a pessoa ser inadimplente. Essa tem que tirar mesmo. Outra coisa, a pessoa ter dificuldade porque mudou o cenário. A pessoa deu lá, comprou um imóvel com dinheirinho suado com as economias, deu um percentual de entrada, está pagando direitinho, lá pelas tantas perdeu o emprego, deu uma crise, deu um problema de saúde, alguma coisa assim, a família teve algum problema. Tem que olhar casa a casa. Lembrando que o sistema bancário é um dos segmentos no Brasil que mais lucra. O banco, você que está aí nos vendo, sabe, se você deixar dinheiro na sua conta, você tem que pagar uma tarifa, exceto se for cooperativa, Cicobi, Sicredi, desculpa, você tem que pagar para o banco cuidar do seu dinheiro, eles pegam o dinheiro, ganham em cima de você e pagam uma mixaria para você chamada de rendimento. Então, para aí. Os bancos estão sofrendo com isso aí. Isso é história da carochinha. Vamos olhar um pouquinho mais para a população, vão ter bom senso. Claro, alguém inadimplente vai lá, retoma, sem problema algum, cada um tem o seu histórico. Agora, está dando quase que um cheque em branco para o banco. Ah, não é bem assim, vai ter todo um rito para ser observado, mas aí o pobre coitado vai ter que gastar mais com advogado ainda. Vamos olhar um pouquinho, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não quero incentivar a inadimplência de forma alguma, mas também não dá para dar o quê? Mais força para os bancos que eles já têm. Olha o spread bancário, o que é isso? Pega R$1.000 e coloca na caderneta de poupança e retira daqui um ano. Quanto é que você vai ter lá? Não vai chegar a R$1.100, talvez R$1.060. Pega os mesmos R$1.000 de empréstimo e vai lá e paga depois de um ano. Vai a R$1.500, R$1.600, olhe lá. Por aí. Então, vamos olhar um pouquinho para o povão e deixar ter essas medidas aí para agradar aos barões.